Boa noite, irmãos. Então, continuando na leitura e reflexão de Neemias, eu convido vocês a reabrirem as Bíblias, no capítulo de número 2. Vamos refletir neste capítulo. Bom, eu entendo que uma das frases que podem sintetizar o que o capítulo de número 2 ensina é: onde o mundo vê ruínas, Deus vê fundamento. Quando essa frase é usada, ela pode também ser reescrita, né, na frase que vocês veem aí abaixo: como se fortalecer na obra de Deus. Então, onde o mundo vê ruínas, Deus vê fundamentos. Poderíamos dizer que nós temos aí lições que o nosso Deus nos traz e como nós podemos nos fortalecer na obra dele. Então, por favor, deixa aberto aí sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2. Pronto. Disseram que era para trás. Pronto. Neemias, capítulo 2, é um material que eu já venho estudando. Eu estou escrevendo um livro faz um bom tempo sobre o livro de Neemias, e ele é como se fosse um tipo de guia espiritual para a liderança de toda a espécie. Seja a liderança familiar, seja a liderança eclesiástica, até mesmo se você estiver trabalhando em um departamento secular, mas tem lições aqui que são aplicadas também, ou aplicáveis ao contexto, tá bom, de liderança, digamos, em um mundo secular. Então, Neemias é um guia espiritual para você, líder, é para você líder de família, é para você líder de igreja. O que é que nós podemos aprender sobre as lições de liderança aqui de Neemias? Bom, antes de tudo, Neemias se coloca igual a boa parte de todos nós que estamos aqui. Somos pessoas leigas, somos pessoas que não foram ao seminário, são pessoas que entendem não terem um chamado ministerial para pastor ou então para missionário, mas são pessoas que querem aplicar nas suas vidas os princípios bíblicos, primeiramente porque esses princípios ensinados por Deus, eles glorificam o nome de Deus, e esses princípios, quando glorificam a Deus, nos mostram a ordem certa de tudo aquilo que foi criado. O mundo e tudo aquilo que foi criado, diz o Salmo 24, versículo 1, tudo pertence a Ele, tudo é para Ele. O apóstolo Paulo encerra as suas meditações em Romanos capítulo 11, dizendo isso: tudo é dele. Deleito em Deus, quanto mais eu me satisfaço em Deus, conhecendo sua palavra, conhecendo o seu caráter, desfrutando da sua santidade, nós experimentaremos aquilo que pode ser colocado como verdadeiro sucesso. Nós poderemos desfrutar daquilo que é chamado de verdadeira felicidade. Neemias descobriu isso através da história que ele nos narra aqui. Então, lembrem, a lição que Neemias nos dá é de que essa obra de Deus, ela não depende da força humana. Eu falei na semana passada e vou repetir várias vezes hoje: Neemias não estava preocupado tão somente com muralhas, mas ele estava preocupado com tudo aquilo que envolvia as muralhas, e de certo modo até o que muralhas levantadas significavam e muralhas derrubadas significavam. Era a terra dos seus ancestrais, era o local onde Deus havia sido adorado, e era o local onde havia ainda povo. Os pobres estavam lá, necessitando muito de ajuda, necessitando muito de um auxílio. Então Neemias, ele está aqui, de certo modo, nos convidando nessa noite para nós refletirmos sobre 5 atitudes que fortalecem o servo de Deus na obra de Deus. Nós fomos desafiados agora há pouco pela missionária Iris, é muito bom revê-la. Eu, missionária Iris, o pastor Tiago e outros irmãos estivemos na África há 11 anos atrás. Foi uma viagem imemorável, né? Guardo ainda muitas lições daquele período em que nós estivemos lá em Guiné-Bissau.
Na época era o 6º país mais pobre do mundo, não é? Então foi um privilégio muito grande estar entre os irmãos daquele país há 11 anos atrás. Então, como nós podemos nos fortalecer na obra do Senhor? Eu queria também chamar a atenção que na medida que eu estudava para essa lição, semana passada eu convidei aqueles que ainda não estavam envolvidos na obra, nos ministérios, nas diaconias da nossa igreja, a se oferecerem, a trabalharem. Hoje vou continuar falando isso, mas eu queria quero dizer que nós do presbitério, nós oramos por vocês, irmãos, em cada diaconia. Nem sempre a gente pode estar presente, nem sempre a gente manda aquelas mensagens lá no WhatsApp, aquelas mensagens de incentivo, mas nós estamos orando por vocês. Deus há de usar vocês durante esse período em que vocês estão à frente dessas diaconias. E se vocês se reanimarem e assim o quiserem, o nosso desejo presbitério é que nenhum diácono peça para pastor, esse ano eu não quero servir, não é? Bom, eu acredito que parte do que eu vou falar aqui, porque esse era o meu pensamento quando eu estava estudando para essa mensagem, eu pensei muito em você. Você, diante de uma diaconia, que às vezes diz assim, mas ninguém quer me ajudar, ou então as pessoas que ajudam são poucas, e eu sei que nem sempre é fácil trabalhar com pessoas, nem sempre é fácil lidar com pessoas que às vezes têm a opinião contrária da gente, e eu sei que às vezes o medo de alguns assumirem a diaconia é porque acham que não tem as características de um líder. Então, para você que talvez esteja pensando em desanimar, eu sei que nós estamos no mês 8, faltam só 4 meses para o período dessa diaconia, desse período encerrar. Não desista, não desanime. Onde o mundo vê ruínas, Deus vê fundamento. Fortaleça-se na obra do Senhor. Nós veremos nessa noite então isso, lições que Neemias nos deixa para nós nos fortalecermos na obra do Senhor. A primeira lição está logo no versículo de número 1 do capítulo de número 2. Mas antes de nós lermos esse versículo aí, eu queria chamar sua atenção para nós fazermos as ligações entre os textos que já lemos e esse aqui. Por favor, voltem uma página, talvez seja na mesma página na sua Bíblia. Quando nós lemos do capítulo 1, versículo de número 1, sabemos que Neemias recebeu um relatório de um grupo de pessoas, provavelmente de um irmão dele, irmão de sangue, um homem chamado Anani, chegou lá, junto a onde Neemias estava, na corte real, e deu para ele um relatório de como estavam as muralhas, deu um relatório de como estavam as pessoas que viviam lá. Aí isso foi dado no mês chamado de Quisleu. Olha aí essa frase do capítulo 1, versículo 1. O calendário de Israel daquela época, e ainda hoje o calendário de Israel, não é idêntico ao nosso. A base do nosso calendário é o ano solar. A base do calendário dessa época, do reino da Pérsia e do calendário religioso de Israel até hoje, é o mês lunar. Então não bate exatamente com o nosso meio de calcular. É como se aqui no mês Quisleu, eles estivessem na metade do mês de novembro e metade de dezembro. E quando eles chegam do mês Quisleu, até o capítulo 2, versículo 1, eles estão no mês de Nisan, que dá mais ou menos metade de março e metade de abril. Ok? Então, o que é que a gente aprende com isso? Passaram-se 4 meses entre os episódios do capítulo 1 e o capítulo de número 2. Você lembra como é que encerrou o capítulo número 1? O capítulo número 1 encerrou com uma oração de Neemias, 1, versículo 11, dizendo: Senhor, que o Senhor desse atenção, que os seus ouvidos estivessem atentos à oração do seu servo e à oração de outros servos que se deleitam em servir ao nome dele. E o Senhor pede que este servo, no caso ele, Neemias, pede por si mesmo que ele tenha sucesso e favor da presença deste homem, e esse homem sabemos que é o rei. Não sabemos se Neemias fez essa oração apenas nesse momento, mas passaram-se 4 meses. Ele pode ter repetido essa oração com as mesmas palavras, ele pode ter repetido a oração essa, incluindo outras palavras, mas o fato é, na presença de Deus, com aquela primeira oração realizada, Neemias esperou 4 meses para que o Senhor ouvisse, ou melhor, respondesse aquilo que ele estava pedindo ali. A maneira como o texto é escrito aqui, ele mostra isso como uma forma
didática. Ele não apresenta aqui como se Deus fosse muito ocupado e ele fez a oração e agora Deus só tem 4 meses depois tempo para responder a Neemias. A maneira como o escriba ou o autor do texto, ele marca a ideia de foi nesse tempo que aconteceu. Antes de nos fazer pensar que Deus esqueceu dele, lança-nos para nós a ideia de que a espera que Deus faz com que os seus servos tenham é um método, é uma maneira pedagógica de Deus nos ensinar. Então, quantas vezes você já pediu algo a Deus e a resposta não veio de maneira imediata? Acaso sim, a possibilidade de Deus responder de maneira no momento em que Ele quiser. E porque Deus espera para que a resposta de oração venha só naquele tempo, 4 meses depois? Porque para Deus, irmãos, a espera nunca é tempo perdido. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse respondido antes. Não. Para Deus, a espera que nós temos diante daquilo que nós apresentamos em oração para Ele, a espera que nós temos diante de Deus nunca é tempo perdido. É uma maneira pedagógica de Deus nos mostrar, de Deus até nos ensinar a valorizar mais a bênção pela qual Ele nos colocou um propósito no coração para pedir, para que quando nós venhamos a recebê-la, nós venhamos a valorizá-la da maneira que agrada a Deus. Então, o mundo pode pensar que é ruínas e acabou. Não, lembra disso. Se a situação pela qual você passa, de algum modo se assemelha com a situação que Neemias estava enfrentando aqui, não perca a esperança. Deus responde no tempo certo. Aquilo que você está pedindo, aquilo que para você está esperando, é o tempo certo de Deus. E onde o mundo vê ruínas, o nosso Deus vê fundamento. Deus está nos ensinando muito pela espera que Ele nos faz ter. Uma outra lição que nós podemos aprender aqui, bom, eu vou falando, aí quando Ele quiser Ele funciona, tá bem? Eu quero chamar vocês a atenção para o versículo número 4. O versículo número 4 é um versículo que fica escondidinho em toda essa narrativa. Lembra que os episódios que nós temos aqui, primeiramente, eles acontecem porque Neemias foi despertado por Deus pela situação das muralhas e a situação dos pobres de lá. Neemias orou. Esse livro de Neemias é um livro cheio de orações. A oração que Neemias fez ali no capítulo 1, versículo 11, pronto, agora foi demais. Essa oração Deus usou para ensinar o seu servo para o próximo passo que Deus queria que ele desse. E que próximo passo é esse? Bom, do versículo 1 até chegar no versículo 4, Neemias orou e Neemias continuou a viver sua vida ordinária, sua vida comum. Ele era alguém de confiança. Se você já estudou um pouco sobre a história antiga, os copeiros eram pessoas de um cargo muito importante, porque a eles era confiada a vida do rei. Nada seria provado pelo rei antes que o copeiro provasse, e assim protegeria a vida do rei de qualquer tentativa de envenenamento. Então ele está no local certo, onde Deus o colocou, e ele está esperando no tempo certo que Deus quer que ele espere. Quando ele está no momento certo, esperando o tempo de Deus, surge a oportunidade dada por Deus para ele. E aí nós temos a seguinte situação: quando ele está servindo o rei, ele não consegue fazer com que aquilo que está no seu coração fique apenas lá.
De algum modo a gente entende que o nosso rosto reflete o que está dentro do nosso coração, que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então nem sempre dá para a gente esconder o que está dentro do nosso coração. Foi o que aconteceu com Neemias. A tristeza, toda aquela espera e motivação que ele tinha para querer ajudar o seu povo, fez com que ele cometesse um erro gravíssimo de etiqueta. Um problema de decoro parlamentar na corte lá do rei da Pérsia. Ele jamais poderia estar diante do rei como copeiro, com o rosto triste. Aquilo ali quebrou a etiqueta, foi falta de decoro. Só por isso a vida dele corria risco. Mas Deus, conduzindo todas as coisas, fez com que o rei perguntasse para ele o que estava acontecendo, porque o rosto dele assinava uma certa situação. A tristeza que você espera, diz o versículo 2, nada mais é do que tristeza de coração. A última frase do versículo 2 diz que ele ficou muito atemorizado. Imagina, ele está esperando diante de Deus a resposta de algo, ele espera, e enquanto ele espera, ele comete coisas que podem comprometer, humanamente falando. A gente pensa que o agir de Deus, ele é condicionado ao que nós fazemos. Deus age de maneira soberana, Deus nos chama, nos exorta à obediência, mas o plano de Deus não depende do ser humano para ele ser realizado. Não depende no sentido de que, se o homem não fizer o que Deus quer, aí Deus vai ficar dizendo, e agora o que é que eu vou fazer? Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Deus não foi surpreendido. E agora o que é que eu vou fazer? De uma maneira que a gente não entende, mas de uma maneira que a gente pode confiar e descansar. Até mesmo esse deslize aqui de decoro de Neemias foi usado por Deus para Deus realizar a obra dele de avivamento ou de reavivamento lá daquela comunidade no exílio e também na comunidade em Jerusalém. O rei então ouviu de Neemias as palavras de ser saudado. Ele diz, viva o rei para sempre. Aí ele diz, como ele não estaria triste se a cidade dos seus ancestrais, e onde o nome de Deus era louvado, os muros estavam derrubados e os portões estavam destruídos. Aí o rei faz a pergunta para ele, o que é que você quer que eu faça? E aí, como é que eu posso te ajudar? Naquele momento vem a frase que eu falei para vocês, ela é pequenininha, ela está guardada aqui. Parece que o resto da história, se a gente não prestar atenção aqui, foi apenas a boa vontade de um líder mundial que fez com que Neemias pudesse ir até a sua terra e que ele fizesse a recuperação das muralhas lá de Jerusalém. Quando a gente estuda um pouco a forma dos impérios antigos dominarem e administrarem os povos que eles conquistavam, o império anterior ao persa, o império babilônico, ele tinha a visão de assimilar os povos que estavam lá, de maneira que eles perdessem sua cultura. É por isso que quando você lê o livro de Daniel, e Daniel fez parte da primeira leva de homens que foram levados ou conduzidos para o exílio na Babilônia, eles foram levados para lá, e eles foram ensinados na língua dos caldeus, e tiveram seus nomes mudados. Por quê? Mude a sua língua e você muda a sua cultura. A nossa língua, ela reflete quem nós somos, quem nós amamos. Então a nossa identidade está muito ligada na nossa língua. Você pensa que idioma é simplesmente uma coisa que você aprende? Não, o nosso idioma faz parte daquilo que nós somos, da nossa identidade. Naturalmente, em que língua vocês estão pensando agora em que eu falo? Vocês estão pensando em português. Qual foi a língua que você usou para pedir, vocês que são casados, o seu cônjuge, a sua esposa em casamento? Qual é a língua que vocês usam para glorificar a Deus? Em silêncio ou então verbalizando em voz alta? Entendem? A língua é parte da expressão daquilo que nós somos. A língua é a maneira de nós interpretarmos o mundo e ao mesmo tempo esse mundo nos ajuda a mudar a língua que nós falamos ou a reconfigurar a língua. A prática dos babilônios era destruir a identidade dos povos, tirando a língua deles. Quando Deus traz os persas e os medos, eles tinham uma postura diferente. A postura deles era dar mais tolerância aos povos dominados. De maneira que quando a carta ou o decreto, lá no livro de Esté,
É mandado primeiramente para matar os judeus, e depois a carta que é enviada por Mardoqueu e por Esté é para que os judeus tenham o direito de se defender. O texto claramente diz que a carta foi escrita segundo a escritura e a língua de cada povo. Entre os medos e os persas havia a visão de fazer com que cada povo mantivesse sua cultura, e assim eles teriam menos raiva do poder central. Aí você olha para o livro de Neemias, sabendo disso, você diz assim: o rei Artaxerxes já tinha a prática, como o rei da Pérsia, de favorecer as religiões locais para evitar guerras. Para nós não pensarmos nisso, o autor de Neemias claramente diz: quando o rei chega para ele e diz: o que é que você quer que eu faça? Aí a resposta que é dada imediatamente de Neemias não é para o rei dessa terra, mas é para o soberano de toda a terra. Confiou nas pautas ou na maneira diplomática da Pérsia, ele se entregou aos cuidados de Deus. Então, onde às vezes a gente olha para esse texto e vê diplomacia política, a gente vê o Deus que age misteriosamente, mas o Deus que também age soberanamente. A frase que a gente encontra aqui no versículo 4, então eu orei ao Senhor, marca a presença do Deus que lá no capítulo 1 despertou Neemias para orar, e aqui no capítulo 2 está despertando Neemias para que Neemias venha a buscar por sabedoria para as portas que Deus está abrindo para ele. Surgiu o momento em que Neemias agora tem a resposta da sua oração, mas para que ele venha dar os passos certos, no ritmo de Deus e da maneira que agrada a Deus, o que é que ele tem que fazer? Reconhecer a presença de Deus em tudo aquilo que ele faz. É interessante que aqui, de certo modo, dois mundos da nossa vida hoje também, elas se juntam. Há pessoas que acreditam que a vida espiritual é algo para você se preocupar tão somente quando você vem para cá domingo, ou quando temos os cultos dos polos, ou quando uma vez a gente se encontra no final dos meses para a reunião dos homens, mulheres e adolescentes, e quando os jovens também têm os seus momentos. A vida religiosa dessas pessoas fica condicionado a isso. Neemias, ele junta os dois mundos, dizendo que não há uma separação, ou como disse os grandes teólogos calvinistas holandeses do século XIX, que se Jesus não for o Senhor de tudo em nossa vida, Ele é Senhor de nada. Ele é o Senhor do seu tempo nesse prédio, e Ele é o Senhor do seu tempo fora desse prédio. Ele é o Senhor dos dízimos e ofertas que vocês trazem, mas Ele também é o Senhor que diz para vocês como devem usar o restante daquilo que Deus nos abençoa. Ele é o Senhor da nossa vida, digamos, religiosa, e Ele também é o Senhor da nossa vida diária, da nossa vida semanal. Neemias mostra que ele não separa a vida dele em dois pontos, ele junta tudo. É naquele momento em que ele vê que ele é o Senhor da sua vida, quando ele está diante da Torá lendo, mas ele também é o Senhor de Neemias, quando Neemias está servindo ao rei Artaxerxes. Então, uma frase tão curta, uma frase tão pequena, mas uma frase que nos mostra que oração não é ritual. Oração, poderíamos dizer que é respiração espiritual. Oração, nós podemos dizer que é nós buscarmos sempre a comunhão com Deus e a direção de Deus, independentemente do tempo que a gente gasta, independentemente do local em que nós estamos. Cristo deixou isso bem claro lá na mulher samaritana. O que é que o Pai procura? O Pai não procura aqueles que vão adorar só no Monte Gerizim ou Talbot, que provavelmente é o local onde os samaritanos se reuniam.
O Pai não está procurando as pessoas que vão adorá-lo apenas em Jerusalém. O que é que o Pai está procurando? Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer que a adoração a Deus, quer dizer que a própria oração, o ato de falar com Deus, não tem limites geográficos, não tem limites temporais. Neemias mantém-se na presença de Deus, esperando por Deus para que o Senhor venha a dirigi-lo naquilo que Ele quer que ele faça. Oração é fuga? Não. Oração é força para o movimento. E quando nós oramos, quando nós buscamos dependência de Deus, nós aprendemos a reconhecer quem realmente age por trás de tudo. Ainda que os persas tivessem uma política internacional mais tolerante, é o Deus de Israel. Conforme nós aprendemos nos sonhos de Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, foi ele que tirou o império babilônico e foi ele que colocou ali o império persa. Deus é aquele que levanta governos e derruba governos, sempre de acordo com a sua vontade. Então Neemias está aprendendo a fazer isso, a reconhecer o agir de Deus. Aqui a gente tem uma seção maior e eu queria que vocês percebessem que essa seção ela está marcada no início e no fim, basicamente com a mesma frase. Nos estudos bíblicos a gente chama isso de moldura. É quando uma passagem das Escrituras, que pode ser curta ou longa, ela começa de um jeito e ela termina do mesmo jeito, como se estivesse formando uma moldura de um quadro. Então observa, por gentileza, a última parte do versículo de número 8 e depois você vai comigo para a primeira parte do capítulo do versículo de número 18. A segunda parte do versículo de número 8, nós lemos o seguinte. Bom, eu vou ler o versículo todo e vocês vão parar comigo lá na última parte. Como também dei cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira, para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. Como o assunto é o mesmo, essa é a primeira parte do versículo. Aí a segunda parte, ela muda um pouco o tom. Sai da lista de material que ele precisa e ele olha por trás de toda aquela dinâmica política, por meio do agir de todos aqueles decretos, funcionários reais. Os persas já possuíam um sistema de governo invejável, certo? Eles mantinham pessoas de cidade em cidade para que quando um recebesse uma correspondência ou um grupo, ele caminhasse até a outra, aí ele cansava, o animal cansava, já tinha um outro animal, outro funcionário esperando na outra cidade para que aquela mensagem chegasse rapidamente. Era o SEDEX da época, era o FedEx americano, ok? Então você imagina aqui toda essa correspondência, tudo acontecendo, o decreto real, o selo real sendo marcado naquelas cartas. É a tolerância do Império Persa que está em andamento? Não, é o Deus soberano que governa todas as coisas. E é isso que Neemias reconhece e diz na última parte do versículo 8. E o rei me deu todas essas coisas, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Se você acha que as coisas não têm mais resultado, todo mundo diz que não tem mais como resolver, lembra, onde o mundo vê ruínas, Deus vê fundamento. Quando a gente pensa que algo está acontecendo sem o controle e a permissão de Deus, nós olhamos para um livro desse que destaca a soberania de Deus. A gente vai ter momentos dentro da história de Neemias, onde a soberania vai ser vista dentro da comunidade de Jerusalém. Mas agora a soberania de Deus está sendo vista controlando os governos mais poderosos de todas as eras. É por isso que a gente não deve temer se um país declarar guerra a outro, é por isso que a gente não deve temer se os grandes desse mundo dizem que tem poder sobre a nossa vida. Nós devemos fazer como Deus faz no Salmo de número 2. Você já leu o Salmo 2? Lá diz que os reis da terra olham para Deus e dizem: nós não queremos o teu governo, nós quebramos todo o controle que você tem sobre a minha vida. Aí Deus ri dos céus na cara de todos os governantes da terra, porque foi Deus que os colocou lá, e é o mesmo Deus que tem poder de tirá-los de lá. Então, em lugar de olhar, foi um decreto de um rei que fez isso acontecer, foi um decreto de um deputado ou de um político. Aprenda a abrir
os olhos espirituais. Nós vamos ter uma série de acontecimentos que a gente pode ser levado a pensar que tudo está acontecendo porque Neemias tem um decreto real. Ele tem um salvo-conduto para todos a frase que apareceu na última do versículo 8, sendo repetida na primeira parte do versículo 18, criando a tal moldura que eu falei para vocês. E declarei a eles como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também as palavras que o rei me falara. Ele não está negando que Deus está utilizando de meios naturais para que o povo de Israel venha a ter o direito de restaurar Jerusalém. Mas ele está dizendo toda a terra, o Deus soberano dos céus e da terra. Neemias sabe que Deus está utilizando de meios humanos, mas Neemias descansa em quê? Na boa mão do meu Deus que está me conduzindo em todas as coisas. Por isso tudo que acontece lá do versículo 8 até chegar aqui no versículo de número 18, seja o mover do coração do rei, seja a disponibilidade de recursos financeiros, sejam os guardas que vão ser dados para proteger as pessoas que vão com Neemias lá da Pérsia até Jerusalém, sejam as pessoas que estão reanimadas, eu vou com você, Neemias. Tudo acontece por causa da boa mão do nosso Deus. Bondosa esteve guiando o trabalho que você faz, e às vezes não é visto, mas que Deus está vendo. A boa mão do nosso Deus tem conduzido sua diaconia até aqui. Os meios Deus usa, mas aprenda a olhar além dos meios, dos recursos. Aprenda a olhar para esse fato: a boa mão do nosso Deus está conduzindo a história do mundo, mas a boa mão do nosso Deus também está conduzindo a vida de cada um de nós. A vida de Neemias, assim como a nossa, vai ser feita disso: desafio para orarmos, tempo para esperarmos a resposta de oração, a resposta que vai nos animar, mas também haverá provações e haverá dificuldades. Se você tivesse que escolher entre sofrer e não sofrer, eu creio que se você estiver no seu juízo normal, tomando seu remédio direitinho, você vai dizer: pastor, eu não gosto de sofrer. Eu não gosto de sofrer, irmãos. Não gosto. Você gosta de sofrer? Se tiver, a gente vai já conversar com o pastor Davi, conversar com os irmãos aqui que são conselheiros, porque se você gosta de sofrer, não, pastor Davi, tem alguma coisa errada com você. O agir dele no meio das coisas, mas Deus, por que provação? A gente pode observar
à luz daquilo que acontece no livro de Neemias, eu quero chamá-los agora para lerem comigo o versículo de número 19, quando Neemias vem todo empolgado, envolvendo todas as pessoas. Depois que ele chega lá em Jerusalém, ele não fala imediatamente o que vai fazer, ele anda e com certeza deve ter orado, e depois ele reúne as pessoas estão animadas para servir. Aí enquanto eles estão animados para servir, o que é que acontece? Vêm os inimigos, como Sabalate, como Tobias, que zombam dele e desprezam a eles. Se você quer servir a Deus, achando que você não vai encontrar nenhum tipo de oposição, você precisa amadurecer esse ponto. Se você acha que como cristão, você vai ter só bênção para deixar você com um sorrisozão no rosto, você precisa amadurecer esta questão. Sofrimento faz parte do povo no Egito, da vida do povo. Sofrimento faz parte do reino de Israel, sofrimento faz parte da vida dos profetas, sofrimento faz parte na vida da igreja quando ela surge, sofrimento faz parte na minha e na sua vida. Quando no capítulo 14, versículo 22, Barnabé e Saulo estão aconselhando as cidades, ou melhor, as igrejas que eles fundaram na primeira viagem missionária, eles dizem que através de muitas tribulações importa que entremos no reino de Deus. Então, uma tribulação, duas tribulações, N tribulações, eu não sei de que nível, mas tribulação vai se fazer de algum modo a Neemias, não seria compreendida se ele não passasse por essas dificuldades. Daí, naquilo que a gente pode chamar de uma teologia do sofrimento, onde nós não temos resposta para tudo. Temos um auxílio, a gente ouviu isso 2 vezes em mensagens do pastor Iago em Apocalipse. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, dentro do estudo da teologia do sofrimento, nós sabemos que Deus, Ele está olhando cada lágrima que você, irmã, que tem orado para que seu filho se converta, na igreja, às vezes você levanta de madrugada para orar. Vocês que estão passando por algum tipo de problema, que aqui estão com um sorrisozão desse tamanho, mas naquele momento em que o cônjuge vai dormir, ou a família vai dormir, aí a sua dor aumenta mais e não tem como esconder as lágrimas, porque não tem ninguém mais olhando, não tem ninguém mais para nos julgar, não tem mais ninguém para dizer: eita, você está sofrendo porque você não tem fé. Quando não tem ninguém presente, a dor aumenta, a máscara cai. Aí aquela máscara do sorrisozão que a gente tem, não tem mais por que a gente usar a razão. Então você chora, eu choro. Deus, por que o Senhor permite isso? A gente não sabe todas as respostas, mas que as provações e os sofrimentos que nós passamos fazem parte do plano de Deus para nos amadurecer, faz parte. É uma das respostas que eu e você temos. E se você acha que aqui a situação foi fraca, foi não. A maneira como os verbos zombaram e desprezaram aparece aqui, ela carrega a ideia de um escárnio profundo, de uma humilhação pública. Sabe, é aquela pessoa que está fazendo pouco de você e faz pouco de você até você chorar. Então, é o escárnio profundo, é a humilhação pública. O povo aqui, ele está enfrentando de algum modo, não apenas resistência política. Então aquilo que Daniel estava dizendo: Senhor, o cativeiro acabou, quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Aí Deus fala não apenas sobre a renovação e a restauração política, mas Deus acaba falando até sobre os últimos dias, a grande tribulação.
Deus está fazendo com Neemias muito mais do que Neemias sabia naquela época. Hoje nós sabemos, quando comparamos o livro de Daniel com o livro de Neemias. Cada pedra, cada massa, argamassa, cada colher de pedreiro, cada mão que num lado segurava a colher de pedreiro, na outra a espada, atento ali para que a obra não parasse. Quando eles estavam enfrentando essa resistência, ela não era apenas política, ela era espiritual. Por isso, sempre que a obra de Deus avança, os inimigos se levantam. Mesmo que você, meu irmão, esteja enfrentando zombarias por sua fé, ou pelo tempo que você quer usar aqui para servir a Deus, lembra, incompreensão dos outros, hostilidade no ambiente em que nós servimos ou trabalhamos, Neemias está nos ensinando que a provação é o cadinho de Deus, certo? É o método de Deus, as ferramentas de Deus, o local de Deus de purificar a nossa fé, de purificar o nosso caráter. Então, se você acha assim, eu não sou santo suficiente para servir em um ministério, em uma diaconia, serve, é bom, vai ter dificuldade, e as dificuldades que você passar lhe tornarão mais santo, lhe tornarão mais puro, porque você vai aprender a olhar as coisas do jeito de Deus, inclusive as tribulações ou os desertos que a gente enfrentar. A última lição que a gente vê aqui, e glória a Deus por isso, não acaba na parte 4, na diversidade, no amadurecimento. Neemias, ele começa essa obra sustentada por Deus, e ele termina essa obra sustentada por Deus. Irmãos das diaconias, acreditamos que não foram apenas vocês que disseram, eu quero servir na diaconia nesse ano. Acreditamos que não foram apenas as pessoas que chegaram e disseram assim, olha, você tem jeito para trabalhar na misericórdia, você no acolhimento, você na oração, você em missões, você na construção. Não foram apenas essas pessoas que olharam para você. Acreditamos que o próprio Deus capacitou você, animou você, usou mensagens, usou esses irmãos para te despertar, para você servi-lo na obra dele. E ainda que servindo ao Senhor nós enfrentemos dificuldade, e vamos enfrentar, a lição deixada no versículo número 20 é a resposta de Neemias e seus amigos para aquelas ameaças, resistência política, mas que também era espiritual, que os olha, até mesmo essas ameaças, quando a situação passar. Eu tenho parentes que são pentecostais, eu sei que tem um que diz, valeu a pena esperar, valeu a pena chorar, valeu a pena sofrer. Quando a gente vê as coisas sendo realizadas do modo de Deus, a gente vai entender melhor aquilo que Deus permite que nós entendamos do seu modo de agir. Essa obra não era uma obra arquitetônica, aqui era uma obra espiritual. Enquanto as muralhas estavam sendo restauradas, a vida espiritual do povo, o caráter do povo, o andar do povo diante de Deus estava também sendo restaurado. Eles tinham essa missão de restaurar os muros para o bem-estar do povo que habitava no meio daquela cidade. Qual é a missão que você entende que Deus tem lhe dado? Educar os filhos no temor do Senhor, servir em um ministério, permanecer fiel em meio a qualquer tipo de pressão. O que é que você entende que Deus está lhe dando para você cuidar, para você administrar, para você glorificar a Deus com aquilo que Ele te deu? Está difícil? Persevera, mantenha-se fiel, porque essa tarefa que você tem nas mãos foi uma tarefa entregue por Deus para você. Deus está te usando, você está participando da restauração daquilo que Deus ama. Deus ama a família, Deus ama a obra missionária, Deus ama a igreja local. Meus irmãos da diaconias, quando vocês estão servindo, lembra, Deus chamou vocês para participarem disso. Seja você o diácono que está à frente, ou se você faz parte da equipe que está auxiliando esse diácono, lembra, mantenha-se firme, mantenha-se fiel, porque essa tarefa foi dada por Deus para você.
É isso que Neemias nos ensina quando nós olhamos para aquilo que ele está enfrentando. Trazendo aplicações mais diretas para a nossa vida, aprendamos a confiar no tempo de Deus. Precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. A gente não sabe quanto tempo Deus quer que você ore pelo que você está orando. Nós não sabemos quanto tempo Deus quer que você espere por aquilo que você está trabalhando. Os alunos do seminário, quando a gente entra no primeiro ano, aí começam a passar as primeiras tarefas, o primeiro semestre, o segundo, a gente não vê a hora de terminar. Os 4 anos no início parecem longos, mas no final parecem tão rápidos. O que é que você está esperando? Aprenda a confiar no tempo de Deus. E viva constantemente na presença de Deus. Como é que é isso? Primeiramente, lembre, não existe uma quebra ou uma dicotomia. Isso é minha vida com Deus e Deus não tem nada a ver com o que eu faço fora daqui. Não, tudo é de Deus. A oração de Neemias ali mostra que ele entendia que Deus estava com ele na sua hora particular, no seu devocional, mas também Deus estava com ele no exercício daquela tarefa ordinária ou costumeira. Vivendo constantemente na presença de Deus, nós aprenderemos a reconhecer a mão de Deus em cada detalhe. Promoções ou portas de emprego fechadas. Bom, sucesso de um lado ou que eu não gosto. Mas quando Deus permite que a dor chegue, é uma forma de nós amadurecermos na nossa fé. E diante de tudo isso, permaneça firme na missão que Deus lhe confiou. Então, irmãos que estão na liderança da diaconia ou das diaconias, equipe que está ajudando os nossos diáconos, nós queríamos tanto ver vocês novamente ano que vem servindo. Permaneçam firmes. Foi Deus que lhe chamou, portanto é Deus que irá capacitar a cada um daqueles que Ele chama. Vamos baixar a cabeça e vamos agradecer ao Senhor pelo tempo que Ele nos tem dado. Santo Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é grandioso, sábio, amoroso. Obrigado pela obra a que o Senhor nos confiou. Obrigado pelas pessoas que têm sido despertadas e pedimos por elas, para que elas permaneçam firmes, servindo o Senhor com alegria, com disposição, porque no Senhor a obra que nós fazemos não é em vão. Pedimos pelas equipes que formam as diaconias, pedimos pelos próximos grupos que servirão aqui na nossa igreja local. Mantém, Senhor, sempre o teu povo firme, mantém sempre o teu povo fiel, esperando, trabalhando em Ti e para Ti. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus, amém.